Fala turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje estamos iniciando o nosso 8º dia, mais uma semana que nós estamos aqui vencedores. Estamos entrando para a nossa segunda semana do ano, conforme o nosso combinado de estarmos aqui firme, estudando e nos aprofundando na palavra durante todos os 365 dias do ano. E eu sei que para muitos está sendo difícil essa nova rotina, essa nova adaptação no seu dia a dia, mas a palavra de Deus fala que é melhor o findar das coisas do que o início dela. E esse início realmente está sendo um desafio, não só para vocês, mas para mim também, porque eu particularmente, eu não tinha o hábito de ler todos os dias. Eu lia dia sim, dia não, 2 dias sim, 1 dia não, mas seguir uma sequência de 365 dias sem falhar um único dia, eu nunca passei por isso. Eu li assim alguns versículos, mas eu estou falando de leitura aprofundada, de estudo. Eu nunca fiz isso na minha vida, de estudar a palavra profundamente todos os dias. Mas nós vamos aqui nesse desafio vencer juntos isso. Vamos chegar no último dia do ano e vamos nos orgulhar porque alcançamos o objetivo. E o objetivo aqui não é apenas ler a Bíblia durante todo o ano, mas é principalmente gerarmos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Chegarmos lá na frente com muito mais conhecimento, muito mais amadurecimento espiritual e muito mais próximo de Deus, para que nós possamos gerar discípulos. Então, sem mais delongas, eu vou estar lendo na versão NVI da Bíblia. Você pode estar lendo na versão que você preferir, mas a NVI é uma versão que eu gosto muito, que é uma versão de fácil compreensão, uma linguagem bem mais moderna, assim podemos dizer. E se você ainda não abriu a sua Bíblia, não abriu o seu celular, você pode clicar no link na descrição que você vai ser encaminhado diretamente para a leitura que nós vamos acompanhar hoje. Então, o tema do nosso dia 8 é Timóteo e Epafrodito. Vamos ler Filipenses capítulo 2, do verso 19 ao verso 30. Então, verso 19 diz o seguinte: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Verso 20: Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Verso 21: Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E essa frase aqui é algo muito forte, algo muito marcante. Eu vou até repetir para que você consiga entender. Diz o seguinte, verso 21, presta atenção, não deixa nada tirar sua atenção desse momento agora. São no máximo 20 minutos aqui, eu e você, o Espírito Santo, conectados para poder nos aprofundar na palavra. Então larga celular, larga tudo que tira sua atenção e presta atenção nisso aqui. Olha só, todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Isso é forte. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é: quais interesses você tem buscado? Os seus próprios interesses? Os interesses dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, do seu patrão, da sua empresa, ou os interesses de Jesus? Você pode até pensar agora, mas eu tenho que buscar meus interesses, da minha família, cuidar de todos. Mas a gente tem que seguir um padrão de hierarquia. A palavra de Deus fala: buscai primeiro as coisas do reino de Deus, que todo o resto será acrescentado. Então, quando ele diz aqui que as pessoas estão buscando seus próprios interesses ao invés dos interesses de Jesus, ele quer chamar a atenção. Em qual sentido? Se você buscar os seus próprios interesses, seus interesses darão errado, você ficará frustrado. Mas se você busca os interesses de Jesus, aquele que é o autor da vida, o autor da sua história, aquele que sabe o início, o meio e o fim de tudo que você vai viver, do que você já viveu e daquilo que você ainda vai viver. Quando você coloca nas mãos dele e vive para os interesses dele, todo o resto será acrescentado. Deus não vai te desamparar em nenhum momento. Pelo contrário, quando você entrega a sua vida verdadeiramente e vive para Cristo, todo o resto será acrescentado.
porque Deus vai honrar essa sua atitude. Verso 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Nós vamos ler Timóteo em algum outro momento, eu não sei ainda em qual mês. Nós já temos nosso calendário de janeiro fechado. Os próximos meses ainda Deus está me dando as orientações de quais livros nós vamos estar lendo, mas vamos estar lendo sim o livro de Timóteo e você vai conhecer um pouquinho mais sobre a história dele. Mas só para deixar exemplificado aqui, Timóteo é um dos grandes testemunhos bíblicos que nos mostram que mesmo ele sendo jovem, tendo pouca idade, ele tinha sua vida consagrada a Deus. Ele vivia separadamente para Deus. E Paulo discipulou literalmente Timóteo como se fosse um filho. Ele dava conselhos e educação a ele como um filho amado. Por isso que Paulo diz aqui no verso 22 que ele foi aprovado porque serviu juntamente com ele no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. E mais uma vez aqui eu quero reforçar com vocês a importância de se fazer discípulos. Porque Timóteo foi discipulado por Paulo. E ele é um dos grandes testemunhos bíblicos para nós. E você não pode apenas pegar esse conhecimento e ficar contigo. Você não pode ser um homem espiritual sem você formar discípulos. De certa forma aqui, nós estamos formando os discípulos. Porque eu estou aqui do outro lado da tela como um professor, podemos dizer assim, onde nós estamos lendo, interpretando, estudando, nos aprofundando, e você está sendo preparado para poder ir para todo mundo pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Então nosso papel é fazer discípulos. Vamos ler aqui no verso 23. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. 24. Confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Ou seja, aqui é Paulo ansiando por estar junto com seus irmãos em Filipe novamente. 25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudades, verso 26, de todos vocês e está angustiado por ficarem sabendo que ele esteve doente. Ou seja, Epafrodito ficou doente em um momento e os filipenses que amam muito esse apóstolo ficaram todos preocupados. Então Paulo está dizendo que Epafrodito está angustiado porque sabe que os irmãos ficaram preocupados com ele. Então ele diz: ei, eu vou ter que enviar ele de volta para vocês verem que ele está bem, para ele poder matar a saudade de vocês. Verso 27. De fato ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, imagina uma pessoa ao seu lado, um familiar, um amigo, não importa quem seja, mas alguém que é íntimo de você, e essa pessoa está doente à beira da morte. Essa pessoa que já está doente, já está mal, olha para você e você está triste, está acabado, de cabisbaixo. E Paulo diz exatamente isso: ei, graças a Deus, ele me deu forças e me deu um ânimo para eu não ficar triste em cima de tristeza. Para quando o meu irmão Epafrodito olhar para mim, ele ia me ver para cima, ia me ver na pegada, feliz, alegre, fazendo a obra e estimulando ele a sair daquela situação. É isso. Nós precisamos estimular nossos irmãos. Precisamos ser a energia que falta neles. Vamos continuar. 28. Por isso logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenho menos tristeza. 29. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo. Eu quero abrir um parêntese aqui nesse verso 30, onde Paulo diz: ele quase morreu por amor à causa de Cristo.
E na aula de ontem eu falei para vocês sobre figuras de linguagem que Paulo utiliza bastante em suas cartas. E mais uma vez aqui, Paulo está usando uma figura de linguagem onde ele diz literalmente, em grego, jogou com a vida. Ou seja, quando ele diz que Epafrodito quase morreu por amor à causa de Cristo, ele está dizendo em grego literalmente que Epafrodito jogou com a vida, fazendo referência às lutas entre soldados e gladiadores naquela época, onde eles se dispunham voluntariamente a vida deles para poder lutar. Então diz aqui que Epafrodito teve uma atitude corajosa e disposta a servir a igreja de Cristo. Vamos continuar lendo. No verso 30. Arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. E eu quero destacar essa atitude corajosa de Epafrodito em sua disposição de servir a igreja de Cristo. Naquela época era complicado. A perseguição, tudo era contra. Hoje, pelo menos no país onde nós vivemos atualmente, é tudo muito fácil. As pessoas são muito abertas a poder receber a palavra de Deus. Existem países ainda no mundo que existe uma perseguição muito forte aos cristãos. Mas em nossa realidade aqui, que vivemos no Brasil, ainda assim, tudo é muito fácil. E ainda assim, nós não temos essa coragem, essa atitude corajosa que Epafrodito teve e disposição para servirmos a igreja. Mesmo nós vivemos em um país que nos recebe muito facilmente e que se você parar qualquer um na rua poder falar de Deus, eles vão parar e vão te ouvir sem te xingar, sem te bater, sem querer te apedrejar, a gente ainda não tem coragem de parar e falar de Jesus para as pessoas, de ver um enfermo na rua e botar as mãos sobre ele e orar por cura. O que falta em nós é exatamente essa atitude corajosa e disposição em servir não só a igreja local, mas a igreja como corpo de Cristo, o evangelho verdadeiro de Jesus. E hoje eu quero deixar esse estudo para vocês, um pouco mais rápido, um pouco mais curto, mas de grande valor e grande profundidade. Amanhã nós estaremos juntos novamente para o nosso 9º dia e vamos continuar avançando. Avançar sem retroceder. Grande abraço e fique com Deus.